Olá, queridos ouvintes de Fé em Letras. Que alegria estar de volta com vocês para mais um mergulho profundo no mundo da fé e da literatura. É isso aí. Já sabem, né? Se curtirem o episódio, deixa o like de vocês. Isso. Compartilhem com os amigos e nos contem nos comentários qual livro gostariam de ver desvendado por aqui. Boa. Hoje vamos explorar a vida e obra de um dos grandes nomes da literatura cristã, C.S. Lewis. É verdade? Preparem-se para desvendarmos juntos as nuances do pensamento desse autor tão influente, com direito a histórias curiosas e reflexões instigantes. C.S. Lewis é um daqueles autores que a gente lê, relê e sempre descobre algo novo, né? É verdade, C.S. Lewis. Nossa, ele é fantástico. Confesso que me surpreendi com a forma como ele conciliava a fé cristã com uma visão de mundo tão aberta e, ao mesmo tempo, tão profunda. Sim, e essa capacidade de integrar fé e razão sem cair em dogmatismos ou simplificações é uma das marcas registradas de Lewis, né? Ele nos convida a pensar, a questionar e a buscar uma compreensão mais completa da realidade, iluminada pela fé. Exatamente. E por falar em questionar, Sim. uma das coisas que mais me chamou a atenção nos textos sobre a vida de Lewis foi a ênfase que ele dava para a importância dos cristãos desfrutarem das coisas boas da vida. Sim. Ele não via a fé como algo sissudo ou que reprimisse a alegria. É verdade. Nós, como a gente vê por aí, né? Às vezes as pessoas acham que ser cristão é ficar, sei lá, com uma cara fechada, né? É tipo, sissudo. Carrancudo. É carrancudo o tempo todo, né? Lewis acreditava que Deus nos concede as bênçãos para serem apreciadas, para nos trazerem alegria e contentamento. Sim. Ele criticava essa visão, muitas vezes presente no cristianismo, de que a vida cristã deve ser marcada por uma austeridade constante, pela negação dos prazeres terrenos. Lembro da história de quando Walter Hooper, amigo e secretário de Lewis, recebeu uma oferta de emprego irrecusável. Sim. Lewis o incentivou a aceitar sem hesitar, celebrando a conquista do amigo como se fosse sua própria... Essa história ilustra bem a postura de Lewis diante da vida, né? Ele não tinha inveja do sucesso dos outros. Pelo contrário, se alegrava com as conquistas daqueles que amava. É verdade. E essa generosidade de espírito é algo que transparece em toda a sua obra e seus relacionamentos. E na forma como lidava com as adversidades da vida. E por falar em adversidades, Lewis teve que lidar com algumas bem desafiadoras, como o alcoolismo do irmão e a morte da esposa, Joy. É pesado. Mas, mesmo diante dessas provações, ele nunca se deixou abater, nunca perdeu a fé ou a capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas. Exatamente. E a forma como Lewis lidava com as dificuldades é inspiradora. Ele confiava suas preocupações a Deus, buscava soluções práticas para os problemas e, ao mesmo tempo, mantinha o bom humor, a leveza de espírito. Tem uma história que ilustra bem essa capacidade de Lewis de encontrar humor em meio às dificuldades. Que legal. Qual? Certa vez, para evitar acordar o irmão, que estava doente, Lewis escondeu livros por toda a cama dele. Isso. Imagina a cena. É uma imagem que nos faz sorrir, né? E essa história nos mostra um lado humano e sensível de Lewis. Um homem que, mesmo diante das provações, não perdia a ternura, a capacidade de se conectar com o próximo e de encontrar graça nas situações mais inusitadas. Essa sensibilidade, essa capacidade de se conectar com o próximo de forma genuína. Me parece estar muito ligada à humildade de Lewis. Sim. Me impressionou a forma como ele lidava com a fama. E o reconhecimento que seus livros lhe trouxeram. Sim. Lewis tinha uma aversão à ostentação, à busca por holofotes. Ele se incomodava com a adoração que recebia por causa de seus livros. Como se essa atenção desviasse o foco do que realmente importava. A busca pela verdade, pela beleza e, acima de tudo, por Deus. Lembra da conversa que ele teve com o Hooper sobre essa adoração? Sei. Hooper comenta sobre as pessoas o tratarem como um ídolo. E Lewis responde: não se pode ser cauteloso o suficiente para não se pensar sobre isso. Nossa, que resposta fantástica! Uma demonstração de humildade autêntica, sem qualquer traço de falsa modéstia. E essa postura de Lewis nos leva a refletir sobre a verdadeira natureza da glória. Sim. Que, para ele, não residia no aplauso do público, mas sim na aprovação de Deus. E essa busca pela aprovação divina, essa busca por uma vida que glorificasse a Deus, permeia toda a obra de Lewis, né? Sem dúvida. Ele estava sempre buscando algo que transcendesse a realidade material, algo que preenchesse o vazio da alma humana. Lewis estava em busca daquilo que ele chamava de a glória. Sim. Essa experiência de ser acolhido por Deus, de encontrar seu lugar no universo. Sim.
essa busca o levou a explorar temas complexos como o céu, a imortalidade da alma e a natureza da realidade espiritual. E quando falamos de céu, precisamos falar sobre a visão singular de Lewis, que ele ilustra com a analogia do prisioneiro criado numa masmorra que só conhece o mundo exterior através de desenhos. Essa analogia é brilhante. Lewis nos mostra, através dela, como a nossa compreensão da realidade espiritual aqui na Terra é limitada. Assim como o prisioneiro só consegue imaginar o mundo exterior através dos desenhos, nós só temos um vislumbre daquilo que nos aguarda no céu. É como se estivéssemos presos numa caverna, vendo apenas sombras da realidade, né? Exato. Nossas experiências, desejos e emoções aqui na Terra seriam apenas transposições, como Lewis chamava, de uma realidade superior que só poderemos vivenciar plenamente na eternidade. Essa ideia de transposição é fascinante, não é? É. Me fez pensar que tudo o que experimentamos aqui, por mais intenso que seja, pode ser apenas um pálido reflexo daquilo que nos aguarda no céu. Faz pensar. É como se estivéssemos vivendo num mundo de sombras, esperando um momento em que seremos banhados pela luz plena da realidade espiritual. É verdade. E essa perspectiva nos leva a questionar nossos valores, nossas prioridades. Se tudo que vivemos aqui é apenas uma transposição, uma sombra da verdadeira realidade, o que realmente importa? O que devemos buscar? Perguntas profundas que Lewis nos convida a refletir. E por falar em perdão, uma das coisas que me chamou a atenção nos textos sobre Lewis foi a forma como ele conecta o perdão à nossa capacidade de receber a misericórdia de Deus. Interessante. Você pode explicar melhor essa conexão? Claro. Lewis argumenta que quando pedimos perdão a Deus, estamos implicitamente reconhecendo a necessidade de perdoar os outros. Lembra da oração do Pai Nosso? Sim. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É como se estivéssemos dizendo, Senhor, me perdoa da mesma forma que eu perdoo aqueles que me ofenderam. É uma relação de reciprocidade, né? Como se a nossa capacidade de perdoar fosse um pré-requisito para recebermos o perdão de Deus. Exatamente. E Lewis usa uma história bem humorada para ilustrar esse ponto. Tem aquela da mulher irlandesa que sai da confissão. E logo em seguida é insultada por alguém na rua. Sabe qual foi a reação dela? Ela simplesmente diz, bom, acho que não vou ficar em estado de graça por muito tempo. É uma tirada engraçada, mas que nos faz pensar, né? Às vezes parece que queremos receber o perdão de Deus, mas não estamos dispostos a estender essa mesma graça aos outros. Com certeza. E Lewis nos desafia a ir além dessa postura hipócrita e a buscar um perdão autêntico que brota de um coração transformado pela graça de Deus. Um perdão que não é apenas um ato isolado, mas um estilo de vida, um hábito a ser cultivado diariamente. É verdade. E esse perdão autêntico, essa disposição de perdoar aqueles que nos ofenderam, nos liberta do peso do ressentimento, né? Nos permite viver de forma mais leve, mais livre. Sem dúvida. Lewis argumentava que, ao perdoarmos os outros, estamos, na verdade, nos libertando da amargura, do ódio, do desejo de vingança, que nos aprisionam e nos impedem de experimentar a verdadeira paz interior. E essa paz interior, essa liberdade que encontramos no perdão, nos aproxima daquilo que Deus deseja para nós. E por falar em viver de acordo com a vontade de Deus. Outro tema que Lewis explora com profundidade é a questão da obediência, da entrega a Deus. Ele argumenta que a verdadeira fé cristã vai além da simples crença. Exige uma mudança de vida, um compromisso com a vontade de Deus. É verdade. O que você acha dessa visão? Concordo plenamente. Lewis criticava essa visão passiva da fé como se bastasse acreditar em Deus para que tudo se resolvesse magicamente. Como se fosse uma fórmula mágica, né? Acredito, pronto, resolvido. Tipo, só a crença já basta. Para ele, a fé autêntica exige ação. Exige um esforço consciente da nossa parte para vivermos de acordo com os ensinamentos de Cristo. É como se ele estivesse dizendo, não basta apenas crer, é preciso agir. É verdade. E essa ação, essa obediência à vontade de Deus, se manifesta em diversos aspectos da nossa vida, né? Com certeza. Na forma como tratamos o próximo, nas decisões que tomamos, nos compromissos que assumimos. É um desafio constante. É um exercício diário de renúncia aos nossos desejos egoístas e de submissão à vontade de Deus. Com certeza. Lewis usava a analogia de um atleta em treinamento.
Assim como um atleta precisa se dedicar diariamente aos treinos para alcançar seus objetivos, o cristão precisa se esforçar constantemente para vencer suas fraquezas, resistir às tentações e viver de acordo com os valores do Evangelho. É uma luta constante, né? Uma batalha interior contra os nossos impulsos egoístas, contra a nossa tendência natural de colocarmos nossos próprios interesses acima de tudo. É verdade. E nessa batalha, Lewis nos convida a buscar a ajuda de Deus. A nos apoiarmos na sua graça para vencermos as nossas fraquezas. Exatamente. Ele nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. Deus está conosco, nos guiando, nos fortalecendo e nos impulsionando para a vida plena que Ele nos prometeu. E essa vida plena, essa transformação que Deus opera em nós, é um processo gradual, né? Lewis usava a analogia do mármore sendo esculpido, do metal sendo moldado para ilustrar esse processo. Assim como um escultor vai moldando a pedra aos poucos, Deus vai nos moldando ao longo da vida. Aperfeiçoando o nosso caráter, nos libertando dos nossos defeitos e nos aproximando da sua imagem. É uma imagem poderosa. Deus, com sua infinita paciência e amor, vai nos lapidando, nos transformando, nos conduzindo rumo à plenitude do nosso ser. É um processo que exige tempo, dedicação, entrega e, acima de tudo, confiança na ação da graça de Deus em nossas vidas. E essa confiança na graça de Deus nos leva a outro tema central na obra de Lewis: a necessidade de termos uma visão de mundo coerente e abrangente. Ele criticava a visão materialista, que reduz a realidade àquilo que pode ser observado e medido, ignorando a dimensão espiritual da existência humana. Gostaria de ouvir sua perspectiva sobre essa crítica de Lewis ao materialismo. Lewis argumentava que a visão materialista, por mais que tenha sua importância na compreensão do mundo físico, é limitada quando tenta explicar a totalidade da experiência humana. A ciência, por si só, não consegue explicar a beleza, a moralidade, o amor, a consciência. Ela nos dá as ferramentas para entendermos o funcionamento do universo. Mas não nos revela o seu significado, o seu propósito. E é aí que entra a fé cristã, complementando a ciência, preenchendo as lacunas que a razão, por si só, não consegue alcançar. É como se a ciência nos fornecesse o mapa do mundo, mas a fé nos revelasse a bússola, o norte, a direção a seguir. Exatamente. E Lewis argumenta que a fé cristã não se opõe à razão, mas a complementa, a enriquece, a conduz a uma compreensão mais profunda e completa da realidade. Ele usava a analogia do sonho. Assim como um sonho só pode ser compreendido a partir do estado de vigília, a realidade material só pode ser plenamente compreendida à luz da realidade espiritual. E ele argumentava que a visão de mundo cristã, ao integrar a fé e a razão, nos permite enxergar o mundo com mais clareza, mais beleza, mais profundidade. É como se a fé fosse uma lente que nos permite ver além das aparências, penetrar na essência das coisas e vislumbrar a mão de Deus atuando na história. É uma imagem muito bonita. E Lewis expressa essa convicção de forma poética numa frase que se tornou famosa. Creio no cristianismo assim como creio que o sol nasceu, não apenas porque o vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Nossa, que frase linda. É uma frase que nos convida a olhar para o mundo com os olhos da fé, né? Com certeza. A reconhecer que Deus se revela na beleza da natureza, no amor que nos une, na bondade que encontramos no coração humano. E essa busca por Deus, essa busca por uma visão de mundo que integra a fé e razão, é um desafio constante para o cristão moderno, não é? Com certeza. Vivemos num mundo inundado por informações, por diferentes visões de mundo, por ideologias que se confrontam. É fácil se perder nesse labirinto de ideias e acabar se agarrando a visões parciais, reducionistas, que não dão conta da complexidade da realidade. Lewis nos convida a não termos medo de questionar, de buscar a verdade com sinceridade e coragem, sem abrir mão da razão ou da fé. É verdade. Ele nos mostra que a fé cristã não se baseia na ignorância, mas sim num conhecimento profundo da realidade, um conhecimento que integra a razão, a experiência e a revelação divina. É um convite a trilharmos um caminho de busca, de questionamento, de diálogo, sem abrir mão da nossa identidade cristã. Com certeza. E nesse caminho, Lewis nos lembra que a humildade é essencial. É através da humildade que reconhecemos nossa limitação, nossa necessidade de Deus. E nos abrimos para a sua graça transformadora. Exatamente. A humildade nos liberta da arrogância intelectual, da pretensão de ter todas as respostas. E nos conduz a um estado de abertura, de receptividade à verdade. Venha de onde vier.
E é nessa postura humilde, nesse diálogo constante entre fé e razão, que podemos encontrar a sabedoria que nos conduz a uma vida plena, significativa, e, acima de tudo, em sintonia com a vontade de Deus. E essa busca por uma vida em sintonia com a vontade de Deus nos leva de volta ao tema do perdão, que permeia toda a obra de Lewis. Ele nos lembra que o perdão é a chave para a reconciliação, para a cura das feridas do passado e para a construção de um futuro mais justo e fraterno. É verdade. E que essa capacidade de perdoar, tanto a nós mesmos quanto aos outros, é um dom de Deus, um fruto do Espírito Santo que habita em nós. É verdade. O perdão não é algo que conquistamos com as nossas próprias forças, mas sim um presente que recebemos de Deus. E é através desse presente, dessa graça que nos é concedida, que podemos romper com o ciclo de violência, de ódio, de vingança, que assola a humanidade e construir um mundo mais humano, mais justo, mais compassivo. E essa construção de um mundo melhor começa em cada um de nós, né? Começa na nossa disposição de perdoar as pequenas ofensas do dia a dia. De estender a mão amiga ao próximo. De cultivar em nossos corações a semente do amor, da compaixão, da misericórdia. Exatamente. É no cotidiano, nos pequenos gestos, nas atitudes simples, que a nossa fé se torna concreta. Que o amor de Deus se manifesta no mundo. E Lewis, com sua inteligência afiada, sua sensibilidade poética e sua fé inabalável, nos aponta o caminho, nos convida a essa aventura extraordinária de viver o Evangelho no dia a dia, de construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano, à luz da graça de Deus. E por falar em construir um mundo melhor, me chamou a atenção a forma como Lewis conecta essa busca por um mundo mais justo e fraterno à necessidade de pertencimento à igreja. Ele criticava a visão individualista da fé, argumentando que o cristianismo se vive em comunidade. Essa visão de comunidade me lembrou a analogia do corpo humano que Lewis usava para descrever a igreja, né? Cada parte do corpo, por mais diferente que seja, tem sua função e importância. A mão não pode viver sem o pé. Assim como o olho não pode dispensar o ouvido, é a união de todas as partes que formam o corpo completo e funcional. Exatamente. E Lewis destacava que, assim como no corpo humano na igreja, a diversidade é fundamental. Cada cristão tem dons e talentos únicos a oferecer, e a união de todos em amor e respeito mútuo que forma a igreja completa. O corpo de Cristo, ele criticava essa busca por uniformidade, por padronização que vemos no mundo para Lewis. A beleza da igreja está justamente na diversidade, na singularidade de cada membro. É como se ele estivesse dizendo que a igreja é um mosaico, né? Cada peça com sua cor e forma particular contribui para a beleza e a riqueza do conjunto, e essa beleza só se revela quando as peças estão unidas harmoniosamente, formando um todo. Perfeito. E essa união não anula a individualidade de cada cristão, pelo contrário, a fortalece e a aperfeiçoa no serviço ao próximo, no exercício dos dons que Deus nos deu em favor da comunidade, que encontramos nossa verdadeira identidade, nosso propósito, nossa realização. Lewis argumentava que ao nos entregarmos ao outro, ao doarmos nossos talentos e dons em benefício da comunidade, nos tornamos mais nós mesmos, mais completos, mais realizados. E essa entrega ao outro, essa disposição de servir, de se doar, está no cerne do Evangelho, né? Sim. É a essência do amor cristão amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E é na comunidade, no convívio com os irmãos na fé, que aprendemos a exercitar esse amor, a vencer nosso egoísmo e a nos abrir para a graça transformadora de Deus. Com certeza. E Lewis argumentava que, à medida que o mundo se torna mais individualista, mais frio, mais impessoal, a igreja se torna um espaço cada vez mais importante de acolhimento, de fraternidade, de celebração da vida em comunidade, um espaço onde as diferenças são respeitadas, onde cada pessoa é valorizada por aquilo que é e onde o amor de Deus se manifesta de forma concreta no cuidado mútuo, na partilha, na solidariedade. E essa ênfase na importância da comunidade no pertencimento à igreja está diretamente relacionada à visão de Lewis sobre a importância eterna do indivíduo. Né? Ele nos lembra que, por mais importantes que sejam as instituições, os sistemas políticos e sociais, tudo isso é passageiro. O que realmente importa é a nossa relação com Deus, a nossa salvação individual. Exatamente. Lewis nos desafia a pensar na nossa existência para além das estruturas temporais deste mundo, a buscar uma perspectiva eterna. Ele nos lembra que a nossa alma é eterna, que a nossa individualidade transcende os limites do tempo e do espaço em suas palavras. Chegará o momento em que cada cultura, cada instituição, cada nação, a raça humana, toda a vida biológica será extinta e cada um de nós estará vivo. Uau! É de arrepiar. É como se ele estivesse nos colocando diante da nossa finitude, da nossa fragilidade, mas ao mesmo tempo nos lembrando daquilo que realmente importa. A nossa alma, a nossa individualidade diante de Deus. E essa individualidade para Lewis não se conquista por meio da autoafirmação egoísta.
mas sim através da união com Cristo, da submissão à vontade de Deus. É na entrega, na renúncia ao nosso ego, que encontramos nossa verdadeira identidade, nosso verdadeiro eu, é como se ele estivesse dizendo. Ao nos esvaziarmos de nós mesmos, nos enchemos de Deus. É nesse processo de entrega, de transformação, que nos tornamos aquilo que fomos criados para ser. É nesse encontro com Deus, nesse relacionamento íntimo e pessoal com Cristo, que encontramos o sentido da nossa existência, a razão da nossa vida. E é na comunidade, no amor e no apoio dos irmãos na fé, que essa jornada se torna mais leve, mais alegre, mais frutífera. É na igreja que encontramos o alimento para nossa alma, a força para enfrentar os desafios da vida e a esperança que nos impulsiona para o futuro. E jornada inspiradora de C.S. Lewis não é cheia de desafios, de questionamentos, de buscas, mas também de descobertas de alegrias e de uma fé inabalável na bondade e no amor de Deus, que possamos, inspirados por seu exemplo, continuar trilhando esse caminho em busca da verdade, da beleza e da vida plena em Cristo. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo no mundo da fé e da literatura, queridos ouvintes. Esperamos que vocês tenham apreciado essa viagem pela mente brilhante e a vida inspiradora de C.S. Lewis. Não se esqueçam de deixar seus comentários, sugestões de leitura e compartilhar esse episódio com seus amigos. E para continuar explorando a fé através das letras, sigam o canal Fé em Letras e fiquem ligados nos próximos episódios. Até a próxima e que a graça e a paz de Deus estejam com vocês.